Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje continuando aqui com a saga de soldar esses chips QFN. E, bem, como vocês podem ver aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu aproximar. Eu já utilizei 3 chips novos que eu tinha comprado do RTL 8111G. E, nossa, na última semana eu soldei e dessoldei esses chips umas 10 vezes das placas. E eu nunca consegui fazer eles funcionarem. Até que ontem, aplicando uma tática, uma técnica que o pessoal do fórum lá do Electronics Repair School me passou, eu consegui soldar 2 chips com sucesso. Então das 3 placas que eu tinha para soldar esses chips, 2 já estão funcionando, com a placa de rede funcionando com esses chips novos, e uma que é exatamente aquela que eu tentei soldar aqui no vídeo com vocês, eu não consegui soldar. Eu vou passar o vídeo aí para vocês da solda do trabalho que foi feito nas outras 2 placas. Eu acabei filmando o microscópio, mas eu não filmei aqui a câmera principal do meu desktop. Mas vocês vão ver que foi feito de uma forma bem melhor do que vinha sendo feito. Ou pelo menos essa é a minha impressão. Então o que eu vou fazer hoje é pegar aquela placa que eu estava tentando soldar com vocês aqui no vídeo da última vez, e vou tentar colocar um chip novo nela. E ver se finalmente a placa de rede daquela placa volta a funcionar. Eu tenho que fazer isso com muito cuidado, porque como vocês viram anteriormente, e como eu mencionei, havia uma trilha ali que estava quase saindo. Então eu acabei já removendo o chip dessa placa aqui. Vamos dar uma olhada no microscópio para relembrar como tá. Mas eu me lembro que tinha um trilho bem sensível ali, o inferior esquerdo. Eu vou apontar aqui para a gente relembrar. E proceder com a soldagem aqui. Eu quero mostrar para vocês qual é a técnica que eu venho utilizando. O que eu mudei na minha técnica para que essa solda ocorra com sucesso. E se tudo der certo, essa solda vai ser mais uma que vai ocorrer com sucesso, e a gente vai recuperar a placa de rede dessa placa aqui. Então eu vou tirar a lente aqui do microscópio. E exatamente, como vocês podem ver, o pad inferior esquerdo, ele já está até com uma marquinha diferente, como se a máscara ali da placa já estivesse saindo sobre o pad. Deixa eu aproximar bem aqui o microscópio, o máximo de proximidade possível. E aí dá pra ver bem que o pad já tá começando a perder até... Ele já saiu do lugar, ele foi um pouquinho pra frente, e ele já está começando a perder essa máscara que eu estou apontando aqui agora com esse alfinete. Bem, eu estou encostando aqui nele bem devagarzinho e parece que ele ainda está bem preso no lugar. Então menos mal. E se a gente seguir aqui a trilha, vejam que é possível seguir a trilha dele aqui. Então essa trilha vem aqui, deixa eu limpar essa ponta que me incomoda às vezes. É cola, é pelo de gato, enfim, é cabelo. Vamos seguir essa trilha aqui então. Cadê? Aqui. Então podemos seguir ela aqui, ela vem aqui. E ela vem para esse capacitor aqui. Então essa trilha vem nesse capacitor e a gente pode testar se a conexão dela continua ok. Tudo indica que sim, porque visualmente aqui indica que sim. Mas vamos tirar essa dúvida aqui já. E agora o difícil, não tem lugar aqui para eu colocar esses sondas do multímetro. Como vocês podem ver, eu fiz uma pequena adaptação aqui também, como eu já vi em outros vídeos de outros canais. Então eu meio que prendi um alfinete na ponta dessa sonda com uma gominha enrolada aí na ponta. Funcionou super bem. Eu tenho muito mais precisão agora com essa sonda. Então eu vou mantê-la assim por enquanto. Vocês vão ver como a ponta ali é bem precisa para fazer esse tipo de medição. Então aqui no capacitor eu não preciso de tanta precisão, mas aqui nesse pad sim. E a gente pode ouvir aí do bip que realmente a conexão está ok ainda. E mesmo que não estivesse ok, não deve ser tão difícil, não me parece tão difícil puxar um fio aqui desse capacitor para esse pad. Então mesmo que a gente tivesse perdido esse pad, a chance da gente recuperar essa placa ainda seria boa, né? Não seria grande, porque eu não tenho muita experiência nessa soldagem de chip QFN, como a gente pôde ver e perceber, mas seria uma chance boa ainda. Então eu vou proceder aqui com a soldagem desse chip, para vocês acompanharem, e eu vou mencionando o que eu mudei na minha técnica. E a primeira coisa que eu mudei na minha técnica é a preparação do chip em si. Então eu até tentei uma das vezes preparar o próprio chip, mas agora eu tenho certeza que é assim que se faz esse tipo de soldagem, tá? Pelo menos no meu caso, é assim que funciona melhor. Então a primeira coisa é eu preparar o chip novo, e essa preparação começa com a limpeza desses pads que vieram de fábrica. Então eu tenho que limpá-los com álcool.
eu limpo eles com álcool e depois eu faço o chamado tin, né? O estanhamento dos pinos e dos pads. Interessante que esse daí tem aquele padrão de 5 pinos ali centrais que eu não tinha percebido antes. Mas enfim, é assim que eu tenho procedido atualmente. Então vou começar aqui com a limpeza com álcool. E eu tenho utilizado a ponta mais grossa mesmo, aquela ponta de machadinha no meu ferro de solda para fazer esse tipo de operação e tem funcionado bem. Então eu vou continuar. Tenho utilizado aqui esse fluxo original da Amtech. Eu gosto mais desse falsificado, na verdade. Eu tenho gostado mais desse falsificado, que eu sei que é falsificado, eu comprei sabendo que era falsificado, do que desse original. Mas por algum motivo as duas últimas soldagens eu fiz com o original e ele funcionou bem assim, ele não me deu nenhum trabalho e eu tenho acostumado com o cheiro dele. Então eu vou continuar utilizando esse original aqui da Amtech para fazer essas soldagens desses chips QFN. E uma coisa que eu percebi é que esse fluxo nesse chip, nessa hora aqui dessa preparação, é mais importante do que o fluxo em qualquer outro ponto. Se a gente não coloca uma boa quantidade de fluxo aí agora, a solda tende a emendar nesses conectores do chip, enfim, não fica um trabalho legal. Então é primordial colocar bastante fluxo aí nesse momento. Eu tenho utilizado esse ferro de solda aqui, que ele tem uma marcação digital da temperatura, eu tenho utilizado ele em 400 graus. O quão preciso é isso eu não sei, mas eu tenho utilizado esse nessa temperatura e tem dado certo. Ok, pads preparados. A gente vai jogar o mínimo de solda possível aqui nesse pad central. Geralmente eu limpo o ferro de solda e só trago ele aqui. E é isso aí. Então nosso chip preparado. Nosso chip preparado, o que nos resta aqui é limpá-lo. E limpá-lo tanto aqui embaixo quanto em cima. Porque é importante a gente ver lá em cima qual é o pino 1. Então a gente precisa ter visão daquela bolinha que marca o pino 1 no chip. E aqui a gente até já está com essa visão. Mas vamos aproveitar aqui para limpar. Ok. Então o chip preparado para ser colocado na placa. Todos os pads com um pouquinho de solda ali já. E agora a gente vai partir para a preparação da própria placa. Aqui eu tenho colocado esse alicate aqui para fazer uma quebra aqui na luz batendo diretamente na placa. E essa placa me parece que ela já está com solda, mas eu vou limpar. E vou colocar solda nova aqui nesses pads, tomando, é claro, muito cuidado nesse pad que está prestes a soltar ali no canto inferior esquerdo, como a gente viu. Ok, aqui uma coisa que aconteceu que eu não queria que tivesse acontecido é essa solda no pad central. Então agora eu vou novamente utilizar a solda Wick para remover o máximo possível dessa solda que ficou aí.
porque isso não vai nos ajudar na nossa tentativa de solda. O chip vai ficar flutuando e na hora de pressionar ele para baixo ele vai se mover e isso daí vai nos atrapalhar. Ok, nós ainda temos o mínimo de solda ali que é ok a gente possuir. Não tive problema com esse pouquinho de solda que está ali não. Dando uma secada aqui na região bem de leve, como vocês podem ver. E agora o segredo aqui, um dos segredos é o seguinte. O meu soprador de ar quente, né, a minha estação de retrabalho, não sei nem se eu posso chamar isso daqui de uma estação de retrabalho, mas enfim. Ela tem uma medida estranha aqui, me parece que é em Fahrenheit, e eu percebi que a temperatura ideal para fazer esse tipo de trabalho é quando ele atinge 700 aqui, que é por volta aí, se eu não me engano, de 380 graus Celsius. Então, eu já meio que decorei aqui a quantidade de ar que eu gosto de utilizar para esse tipo de trabalho, que eu posso utilizar, na verdade, sem soprar muita coisa ali fora do lugar, ou sem soprar qualquer coisa fora do lugar, na verdade. E a temperatura aqui eu simplesmente coloco no máximo, espero ele atingir aqui uns 680, e aí eu começo a controlar aqui para que ele chegue aos 700 e fique fixo nos 700, porque acontece o seguinte, se ele ultrapassa muito os 700, chega ali nos 750, 800, ele se desliga, e aí o meu trabalho fica pela metade, o chip fica fora do lugar, e eu não tenho ar quente para poder colocar o chip no lugar novamente. Então, tudo isso daí eu aprendi dessas diversas vezes que eu tentei soldar e dessoldar esses chips dessas placas. E vamos ver se agora eu consigo fazer essa operação com sucesso para mostrar para vocês. Como eu fiz das outras duas placas, e foi na primeira tentativa nas outras duas placas, eu nem precisei fazer nenhum tipo de reflow nem nada. Funcionou direto. Vamos ver se eu tenho essa sorte novamente de novo. Ok, então enquanto ele tenta estabilizar aqui a temperatura, eu vou só verificar a posição do chip. Ver que o pino 1 está ali na posição correta. E não está, ele está completamente de cabeça para baixo. Agora sim, dá uma última limpada aqui no chip, que pode ter colado algum pelinho, alguma sujeira, alguma poeira. Ok, a ideia é colocar ele aqui assim, quando tiver na hora de colocá-lo aqui na placa. Ok, o soprador estabilizou aqui por volta de 700 graus, como vocês podem ver. Fahrenheit, provavelmente, né? Obviamente, porque 700 Celsius, isso daqui já estaria derretendo na minha mão. Ou 700 qualquer coisa, na verdade, eu não tenho nem certeza que isso é Fahrenheit. Mas enfim, outra coisa que eu mudei aqui, a forma como eu seguro. Então eu vi que muita gente segurava o soprador assim, eu comecei a segurar assim também. E é legal porque assim eu tenho controle aqui também um pouquinho da temperatura. Então se eu vejo que ele está subindo muito, além de 700, eu posso voltar aqui na rodinha, como eu estou fazendo agora, e controlar assim. Vamos lá. Como que eu faço aqui então, né? Dou uma pré-aquecida aqui na placa. Então de longe assim com o soprador. Eu não sei se isso é necessário, mas me disseram para fazer isso. Eu vi em vários lugares o pessoal fazendo isso. Então eu resolvi fazer também. E como funcionou nas duas primeiras, eu vou continuar. E nesse momento eu posso continuar monitorando aqui a temperatura para ver se eu estou baixando muito de 700, se eu continuo no 700. No momento eu estou com 693, eu vou dar um toquinho para cima para ver se eu consigo voltar aí aos 700. E meio impressionante como isso daqui já está quente. Vou deixar só mais um pouquinho aqui. E aí o que eu faço? Eu venho aqui com o fluxo. E jogo uma boa quantidade de fluxo aqui onde a gente vai colocar o chip. Ok. Então seguro aqui. Estou com 68. Vou dar um toquinho para cima aqui para aumentar a temperatura. 69. 695, ok. 694. E vou trazer o chip aqui para cima. Verificar se está na posição correta. Está. Só que minha mão não está não está pegando esse chip de forma muito precisa aqui. Não vamos deixar a placa esfriar. Ok, agora sim.
Pressionamos o chip aqui no lugar para fazer o reflow. E na verdade, lateralmente ali embaixo eu acho que está ok. Em cima eu não estou conseguindo ver, como vocês também não estão conseguindo ver. Até por conta da posição aqui das coisas. Vou tentar mudar o ângulo aqui. Me parece que está ok. Vamos dar uma limpada e conferir um pouco mais aqui no microscópio antes de tentar ligar. Esperar ele esfriar, na verdade, antes de jogar álcool em cima dele. Olha, me parece que ficou legal esse chip, hein? Deixa eu aproximar o microscópio bem próximo dos pontos de solda. O mais próximo possível que eu conseguir, na verdade. E vejam só. Me parece que ficou legal. Vamos ver desse lado aqui. Parece que sim, hein? Desse lado aqui é complicado de ver porque a porta LAN fica bem no meio do caminho. É o melhor que eu consigo ver isso daqui, mas também me parece que está ok. Aqui do lado mais esquerdo aqui. E esse é o melhor ângulo que eu consigo, infelizmente. E aqui desse lado me parece ok também. Talvez esse pino central aqui a gente precise dar um retoque nele, e eu vou fazer isso agora. Mas no geral me parece ok. Eu gostaria muito de ver naquele ângulo que a gente não tem acesso. Talvez tenha uns pinos ali que não estejam, né, conectados direito. Mas o que eu vou fazer então? Antes mesmo de tentar ligar, ou eu posso tentar ligar? Vamos tentar ligar, vamos ver se a gente deu sorte, se todos os pinos, pelo menos por baixo, estão conectados. E se não for o caso, eu vou dar um retoque ali com ferro de solda. Acredito que isso tem tudo para funcionar. Ganhei muito mais confiança depois que fiz os outros dois chips funcionarem nas outras duas placas. O primeiro teste que eu vou fazer aqui é ver simplesmente se ligando as luzinhas da placa de rede acendem. Que eu percebi que esse é um bom indicador de isso está funcionando ou não. Olha, ela acendeu, ela começou piscando rapidamente e apagou. E agora ela está piscando rapidamente novamente. Eu vou acabar entrando no Windows para ver se essa placa está funcionando, se o problema é só o LED, ou se eu preciso fazer algum tipo de retoque aí com ferro de solda. E é claro que a gente vai precisar do vídeo, né? Sem o vídeo não vamos conseguir ver nada. A luzinha aqui continua piscando bem rápido. A luzinha amarela, a luzinha verde não está piscando, mas eu acredito que seja normal que uma pisque quando é gigabit, as duas pisquem enquanto é 100 mega, enfim, esse tipo de coisa. Mas pelo ícone ali do Windows de falta de rede, eu já acho que isso daí não vai ter dado certo, porque esse cabo aqui ele tem internet. Então talvez eu tenha que vir mesmo com o ferro de solda e fazer o retoque ali nas soldas que não soldaram direito. Vamos ver. De fato nada de placa de rede aqui. Vou proceder então com retoque no ferro de solda. Uma pena porque as outras placas funcionaram de primeira e justo essa daqui que eu queria filmar para mostrar para vocês como que eu fazia, não funcionou. Mas é assim mesmo. Vamos então fazer esse retoque e ver se funciona dessa vez. Pelo menos eu tenho aqui um sinal de vida da placa que é essa luzinha piscando rapidamente. Ok, eu ia dar uma retocada pontual, mas acredito que eu vou repassar em todos os pinos aí com ferro de solda. E eu comprei uma ponta de ferro de solda ultra fina para esse tipo de trabalho. Vou mostrar aí para vocês no microscópio. Super fina. Então consigo fazer o retoque ali conforme necessidade.
Aqui eu estou só limpando a ponta do ferro de solda com breu, ou com rosin, né? O pessoal chama de rosin. A ponta ainda não está muito quente. Que bagunça! É claro que isso só acontece porque eu estou filmando. E é claro que eu não consigo chegar o microscópio aqui mais para a esquerda porque pega nos conectores de áudio e da LAN. E o que acontece é que a ponta desse ferro de solda, ela está completamente preta, naquele modo que não pega a solda mesmo. E não só isso, a ponta sumiu. Meio que corroeu a ponta. E eu nada fiz para que essa ponta fosse corroída dessa forma. Que eu saiba. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um reflow desse chip. Eu não fiquei confiante nessa solda. E se não funcionar, eu vou remover esse chip e refazer o processo. Melhor do que ficar tentando perdendo tempo aqui, tentando fazer isso funcionar com ferro de solda. Aquela ponta ali que não está legal, já perdeu a pontinha dela. Eu preciso comprar umas pontas decentes. Eu comprei essa ponta de cobre e pelo visto a ponta de cobre não gosta muito do meu jeito de trabalhar. E eu também não gostei muito da ponta de cobre. Péssima durabilidade. Só conferir que naquela dança do blob de solda que eu não criei nenhum curto. Pelo visto não. Ok.
Opa! Acho que deu certo. Temos a luzinha aqui piscando como se ela estivesse comunicando com a rede. Não mais aquela luz piscante incessante. Deixa eu colocar o monitor aqui para a gente conferir. Eu vou reiniciar a máquina. E eu tento mostrar para vocês o que eu quero dizer com a luzinha piscante. Eu acredito que a maioria de vocês sabe, mas só para ilustrar. Essa luzinha verde aqui da placa de rede, quando eu ligo a máquina. Vejam só. Olha lá. Ela piscando como se estivesse comunicando com a rede. O que faz sentido, porque essas máquinas elas dão boot pela rede também. Deixa eu ver se consigo capturar o vídeo aqui para a gente acompanhar. Não. Sem o cabo conectado não vai dar certo. E aí, por algum motivo, eu acho que eu tenho que reiniciar essa máquina. O que é ruim porque ela já estava iniciando o Windows, dava para ler aqui na leitura da luzinha do HD. Então o Windows vai achar que eu estou forçando o reboot. Vamos lá, temos aí a tela da BIOS. Vamos esperar o Windows carregar normalmente. Eu acho que ele vai entrar naquele modo de recuperação porque eu forcei o reboot. Mas tudo bem, a gente entra no boot normal e testa a placa de rede, que agora é quase certeza que está funcionando. Essa luzinha piscando do jeito que está, já está havendo comunicação aí com a CPU. E se tudo deu certo, essa tela de login ela já vai ter o ícone... Ah, ela está sem o ícone da internet ali ainda, hein? Eu achei que ela já ia entrar com o ícone da internet funcionando. Isso me deixa meio desconfiado. Mas a luzinha aqui continua piscando como se estivesse comunicando. Talvez ele ainda esteja instalando o driver da placa. Pode ser. O ícone ali de sem internet ainda não... Opa, temos ícone de rede. E eu já vou entrar direto no CMD, não vou nem no gerenciador de dispositivo. E vou dar um ping no Google. Opa. E é isso que a gente quer ver. Ele resolvendo o DNS e retornando o ping. Então, pessoal, finalmente consegui recuperar todas essas placas com a troca dessa RTL 811G. Muito difícil a soldagem desses chips QFN. A gente assiste os vídeos no YouTube dos outros canais, Electronics Repair School. O próprio Northridge Fix faz algumas soldagens desse tipo. Tem diversos outros canais que eu assisto que eu infelizmente não lembro o nome de cor para poder dar os créditos devidos aqui. Mas é muito difícil fazer esse tipo de soldagem. Requer um monte de habilidades, um monte de coordenação motora, que nem sempre é fácil a gente desenvolver assim no meio do ar quente queimando a nossa mão e de toda aquela precisão que a gente precisa ter. Então realmente foi um desafio recuperar essas 3 placas para mim com a troca desses chips. Mas tá aí, finalmente conseguimos, tudo funcionando, as placas funcionando, só nos resta atualizar as BIOS e colocar essas máquinas para funcionar. Meus próximos vídeos eu devo construir um gabinete. Eu estou muito atrasado na edição dos vídeos. Esse vídeo, para vocês terem ideia, eu estou filmando agora em novembro. Hoje é dia 3 de novembro de 2022. Eu não sei quando esse vídeo vai ser editado e vai ser colocado aí no ar do canal, mas vai ser colocado. Tenham paciência que eles vão chegar até esse canal aí editados. Muito obrigado por terem me acompanhado nesse desafio, esse verdadeiro desafio. Um grande abraço e até a próxima.